Boa tarde, gente. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Para iniciarmos mais uma aula do canal Pastor Eliel Filho. Tem sido muito interessante cada aula e eu creio que essa aula também vai ser muito interessante, né? Hoje nós aprenderemos sobre a cristologia. Uma matéria muito boa, um conteúdo que vai enriquecer, né, o nosso conhecimento bíblico e direcionar, né, o nosso conhecimento intelectual. Módulo 3 do curso básico em teologia, cristologia, né? Nós vamos aprender, né, o que é cristologia, vamos aprender o significado, a importância dessa matéria, cristologia, e entender, né, a essência e o conteúdo que vai ser abordado, né? O que é a cristologia, né? Nada mais é do que a doutrina de Cristo. E a nossa apostila é uma apostila didática, bem explicada, né? O conteúdo da apostila nos traz um conhecimento bem aguçado, um conhecimento bem elaborado, né? A doutrina de Cristo. O que diz na introdução? Cristologia é o estudo da doutrina de Cristo. E a palavra Cristo no grego que quer dizer ungido. E nesta matéria de cristologia vamos estudar sobre a natureza humana de Cristo, natureza divina de Cristo, os ofícios de Cristo e a obra de Cristo. Vamos estudar, né, o real significado do nome cristologia, né, a etimologia da palavra cristologia, né, é uma junção de duas palavras. Cristo, que significa ungido, e logia, que significa estudo, né? O estudo acerca de Cristo. O estudo acerca da obra de Cristo. O estudo sobre a natureza divina de Cristo. Primeiro toca a natureza humana de Cristo. Na natureza humana de Cristo, ele é semente da mulher, né? Vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A natureza humana de Cristo. Cristo também esteve aqui na terra e sentiu as mesmas paixões, sentiu os mesmos medos. Cristo andou com os homens, se revestiu de uma natureza humana, mesmo sendo Deus,
ele se dissipou de sua glória. E humanamente, né, ele teve características de um homem. Quais essas características? Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu o sentimento de tristeza. A Bíblia diz que ele chorou por conta de ter perdido o seu amigo fiel Lázaro. Ele chorou pela morte de Lázaro. Ele foi constrangido, e esse constrangimento lhe trouxe a tristeza pela morte de Lázaro. Quando nós estudamos a morte, a ressurreição de Cristo, e o ministério de Jesus, foi marcado na terra. O ministério de Jesus foi marcado na terra porque Jesus, ele se fez carne e Deus concedeu o seu único filho em expressão de amor para morrer por nós, para morrer pela humanidade. Mesmo sendo Deus, ele colocou-se em nosso lugar. O que seria para nós, ele carregou sobre si. O que seria para nós, ele carregou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas acusações. A natureza humana de Cristo, né? A sua natureza humana, ele cresceu e se desenvolveu. A Bíblia nos revela que Jesus crescia em sabedoria, estatura e em graça para com os homens. Lucas capítulo 2, verso 52. Observe, fazendo uma análise sobre o crescimento e o desenvolvimento de Jesus na história bíblica, Lucas 2, versículo 39 e 52, a Bíblia nos mostra que Jesus, junto com seus pais, foram para Jerusalém para a festa da Páscoa. Nesse período, Jesus tinha 12 anos de idade. Ele também teve as mesmas fases que nós temos. Ele nasceu, cresceu e morreu. Nasceu, cresceu e morreu. Ele se desenvolveu. A Bíblia diz que ele crescia na graça e no conhecimento. Na graça e no conhecimento. Como era de comum, todo judeu tinha que estudar a Torá. Todo judeu tinha que estudar a lei de Moisés. Todo judeu tinha que estudar sobre o judaísmo. E Jesus,
aos 12 anos de idade, já se apresentava no templo e a sua sabedoria era imensa. Se apresentava no templo, a sua sabedoria era imensa, porque a sabedoria que foi dada a Jesus foi uma sabedoria divina. A sabedoria dada a Jesus foi uma sabedoria especial, dada por Deus, porque a sabedoria do homem é loucura para Deus, mas a sabedoria divina, ela é muito maior do que a sabedoria do homem. E os doutores, os fariseus, os escribas se maravilharam. Porque uma criança de 12 anos ensinando os doutores, e tudo que se desenvolve causa inveja. Eles tiveram inveja de Jesus, porque Jesus era sábio, ele tinha o Espírito Santo. Os fariseus conheciam a lei, mas não conheciam o próprio Deus. Os fariseus tinham conhecimento, eram doutores da lei, conheciam as letras, conheciam a filosofia, conheciam os povos, possuíam uma influência política, mas nada disso trouxe esse diferencial igual ao diferencial do ministério de Jesus. A natureza humana de Cristo. Mas aqui embaixo, a parte A, na natureza humana de Cristo, na natureza humana ele cresceu, se desenvolveu. Na sua natureza humana completa, ele teve corpo. Mateus 26, versículo 12. Jesus também teve corpo. Corpo. Ele se dividiu, em corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Mas se fizermos uma análise, o próprio Espírito de Deus estava com ele. O próprio Espírito estava com ele. A alma dele era humana, mas o Espírito era o próprio Espírito de Deus. O corpo era um corpo de um homem comum, mas a sua alma se esvaziava em Deus. Na sua natureza humana ele teve limitações físicas. Quais são essas limitações, as limitações de Jesus? Ele teve fadiga, ele teve fome, sede, sofrimento e dor, sujeição à morte. E a pior de todas essas características limitadas e dessas limitações físicas, a pior foi a sujeição à morte. Ele provou a morte, ele sentiu a dor da morte, ele sentiu o peso da morte. Porque a fadiga, ela é passageira. Nós sentimos a fadiga do dia,
sentimos a fadiga por conta de vivermos nesse mundo e trabalhamos, corremos, estudamos, saímos, entramos e quando chega a noite a fadiga nos pega. E dessa fadiga vem o sono. Jesus também teve sono. Jesus também trabalhou. Jesus era filho de José. E segundo a história, José era um carpinteiro. E Jesus já trabalhava com seu pai. O pai em qualidade fisiológica, né? Porque o pai celestial era de fato o pai dele. O verdadeiro pai de Jesus era o próprio Deus. Mas o pai na terra foi José. Ele morreu, sentiu a dor da morte. A Bíblia diz que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou dentre os mortos. E no trono de glória, ele se sentou à direita do Pai. À direita do Pai. Deixou o seu estado físico e voltou ao seu estado divino. Na sua natureza humana ele teve limitações espirituais também. Ele dependia de orações, dependia do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando ele subiu para orar no Getsêmani, ele chamou os seus discípulos para que eles fossem orar com ele, mas ele se encontrou só. E quando ele chega de lá, ele diz: nem sequer por um momento podeis orar comigo e vigiar. Os discípulos também ficaram dispersos. Na sua natureza humana, ele teve nomes humanos: Filho do Homem, o Nazareno, o profeta, o carpinteiro, o homem. A natureza, ele teve a natureza humana. Agora vamos ver sobre a natureza divina de Cristo. O fundamento do Evangelho está na afirmação de que Jesus é o Filho divino de Deus, pois por essa divindade alcançou a salvação para o ser humano por meio de sua morte na cruz do Calvário. Como divino, possuía nomes divinos: Deus, Filho de Deus, Alfa e Ômega. Nesse divisor de águas, a natureza divina de Cristo e a natureza humana. Ele foi tanto homem como Deus. A natureza humana de Jesus tinha suas limitações, mas a natureza divina era sem limitações, porque o poder estava sobre ela. O Espírito Santo estava sobre a natureza divina de Cristo.
porque a natureza divina ela é celestial. Os ofícios de Cristo. Primeiro ele foi profeta, né? Como profeta Jesus pregou a salvação. Isaías 61, versículo 1 e 2. Como profeta Jesus anunciou o reino. Anunciou o reino para os homens. Como profeta Jesus predisse o futuro. Ele prevê o futuro. Mateus 24, versículo 25. Sacerdote. Jesus Cristo é o eterno grande sacerdote que ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito a Deus, a fim de tirar o pecado da humanidade. No livro de Hebreus, fala muito bem sobre isso, sobre o sacerdócio real de Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Sacerdote que se fez santo, sacerdote que se fez puro, sacerdote sem falha. Porque no livro de Hebreus fala sobre os sacerdotes, mas os sacerdotes constituídos pelo homem eram homens cheios de falhas, eram homens inclinados a paixões, inclinados a corrupções, mas no livro de Hebreus fala que veio um que está acima de todos os sacerdotes, Cristo, o nosso sumo sacerdote, não pecou, não pecou, não pecou. E a fragilidade humana fez com que os sacerdotes humanos constituídos na terra, a maioria deles pecaram. Mas Jesus veio para substituir o sacerdócio. Hoje temos o livre acesso. A Bíblia diz que hoje o acesso é liberado entre Deus e o homem. Na lei, o homem só poderia chegar diante de Deus, o homem só poderia falar com Deus através dos sacerdotes. Hoje, a Bíblia diz, é só entrarmos em nosso quarto e fecharmos a porta para Deus falar conosco. E Ele fala conosco. Então, ele foi profeta, foi sacerdote, rei profetizado. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 16. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti. Estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirarei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Ele também foi rei.
rei no ofício eterno. Não teve... Ele foi considerado, né? Foi considerado o rei dos judeus. A Bíblia fala que quando ele morreu, os soldados emblemaram uma placa em sua cruz: Eis aí o rei dos judeus. Mas ele não foi só o rei dos judeus. Ele é o rei da terra, o rei do mundo, o rei da igreja. Foi desprezado pelos seus, a Bíblia diz. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. A obra de Cristo, seu ministério, início do seu ministério de Jesus, início do ministério de Jesus Cristo. Jesus é batizado no Rio Jordão, Mateus 3, 13 e 17. Jesus é tentado no deserto, chamado dos primeiros discípulos além do Jordão. Primeiro milagre em Caná da Galileia. Instruiu Nicodemos acerca do novo nascimento na Judéia. A mulher samaritana, posto de Jacó em Samaria. Cura da sogra de Pedro. E outros em Cafarnaum. A obra de Cristo, seu ministério. O ministério de Jesus na terra. Em um curto período de tempo. Jesus teve 3 anos para exercer seu ministério. Nesses 3 anos de ministério, ele fez muita coisa. Curou os enfermos, curou os doentes, curou os cegos, curou a sogra de Pedro. Fez muitos milagres, fez muitas maravilhas. A obra dele foi uma obra marcante, um ministério marcante. Um ministério que se desenvolveu por conta de um comissionamento que ele recebeu de Deus. Ele recebeu de Deus esse ministério. Um ministério sofrido. Um ministério de dor, um ministério de muitas dores, acusações, um ministério forjado, de um caráter inexplicável. Ficou reconhecido pelos homens, pelo que ele fez, e não pelo que ele era. Ficou reconhecido pelos homens. Os homens acompanhavam Jesus por conta dos milagres. Acompanhavam Jesus por conta das curas. Mas muitos o deixaram quando a morte chegou. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Você fique com mais uma matéria. Seu ministério, depois da sua morte.
sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. Cumpriu seu ministério, morreu, né? Terceiro dia ele ressuscitou. Depois que ressuscitou, ele se ascendeu ao céu, ele subiu, sua subida física e corpórea. Ele subiu aos céus, em corpo físico visível e tocável. Mateus 28, versículo 1 ao 9. Maria Madalena e outra Maria o viu e o abraçou. Continua com a gente aqui então, mais uma matéria no nosso curso básico em teologia. Continue aí no nosso canal, estudando e aprendendo a palavra de Deus à luz da teologia, porque a teologia também é de Deus. A teologia é uma ferramenta que nos ajuda a conhecer o próprio Deus, a conhecer o próprio Deus. Fique com Deus, em nome de Jesus, Deus abençoe.